Boa noite a todos. As crianças podem se dirigir ao seu culto. Graça e paz a todos. Sente, irmão, por favor, pode sentar. Hoje, quando eu assumi a minha última etapa de manhã, lá no encontro, eu senti tanto a presença de Deus quando eu cheguei lá no altar, que parecia que a gente ia flutuar. Até comentei com os irmãos. Estava muito forte a presença do Espírito Santo. E a mesma coisa eu senti agora, quando cheguei aqui em cima do altar, eu comecei a sentir a mesma presença. Mesma unção. Tenho certeza que o Senhor está espalhando aí as cadeiras. E receba essa unção sobre a tua vida em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo em tua vida. Mas eu estou com tanta saudade de uma coisa. Como é que estava o encontro com Deus? Oh, glória a Deus. Esses homens davam cada berro lá que estremecia os alicerces lá do prédio. Amados, quero falar um assunto hoje que muito tempo vem mexendo comigo. Muito tempo vem tratando meu coração. Eu aceitei essa ideia que eu sou um adorador. Eu sou um pastor, mas eu sou um adorador. Um adorador, e não adora o Senhor somente quando está aqui na igreja. Mas ele adora o Senhor em qualquer lugar. Em qualquer lugar que ele está, ele é um adorador do Senhor. Se ele está em casa, é um adorador. Se ele está no trabalho, na escola, na rua, dirigindo o seu carro, é um adorador. Quando ele entra ali pela porta da igreja, ele é um adorador. Isso, meus amados, nós precisamos colocar em nossa vida e aceitar essa ideia que nós somos adoradores. Eu adoro o Senhor com cânticos. Eu adoro o Senhor com orações. Eu adoro o Senhor com ações de graças. Eu adoro o Senhor evangelizando alguém. Eu adoro o Senhor discipulando alguém. Eu adoro o Senhor de muitas formas. Toda vez que eu me proponho servir alguém, eu estou adorando o Senhor. Eu pude ver mais uma vez fim de semana, assim como já vi lá nas mulheres, vi agora nos homens novamente, vários pastores, líderes e vários irmãos que têm um coração totalmente voltado para servir. Servir primeiro a Deus, depois também servir as pessoas. Então esses homens lá no final de semana estavam adorando ao Senhor. Bem, aqueles homens, eu vi pastor limpando banheiro, recolhendo papel sujo, varrendo. Homens ao redor do fogão, fazendo um trabalho de excelência. Tudo se passaram. Nossa, estava ou não estava? Estava tão boa que não sobrava nada no final das contas. O irmão Clairton estava feliz, pensando, vai sobrar muita comida para botar para minhas galinhas. Se dependesse de nós, as galinhas passar fome. Teve que catar comida lá do outro jeito lá para dar para as galinhas. Tão boa que estava a nossa vida. Mas todos que estavam lá trabalhando, as pessoas que estavam aqui na cidade, na sua casa, orando pelo encontro, você estava adorando o Senhor. Amém? Então adorar ao Senhor não é só cantar, adorar ao Senhor é ter um coração pronto
para servir ao Senhor, adorar ao Senhor, mas também para servir as pessoas que precisarem de nós. Toda vez que tu te propor a abençoar alguém, toda vez que tu te propor a honrar alguém, estás adorando ao Senhor. Qualquer coisa que fizerdes a um dos meus pequeninos, faz para mim. Quem disse essa frase? Ele disse, olha, qualquer coisa que vocês fizerem para um dos meus pequeninos, vocês não estão fazendo direto para eles, estão fazendo para mim. Pode esperar, porque eu sei que ele faz. O pastor pode não saber recompensar vocês. Então, o título da minha palavra hoje é As pedras clamarão em nosso lugar se ficarmos calados. Eu já tenho muito tempo que eu estou dizendo, as pedras não vão clamar do meu lugar, porque eu não vou deixar. Amém? Eu não vou deixar as pedras clamarem no meu lugar. Eu vou fazer a minha parte, como adorador, como alguém que está pronto para servir ao Pai. Então, as pedras não clamarão no meu lugar. E o que tu diz para o Senhor? O que tu diz para Deus? Vai deixar as pedras clamarem por ti? Sim ou não? Eu acredito que vocês também não deixarão. Jesus falou, meus amados, em Lucas 19:40, respondendo ele, disse-lhes, digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Sabe, meus amados, que existem metáforas, e quando a gente usa certas palavras, a gente usa uma referência de algo que vai ser impossível acontecer. Humanamente falando, meus amados, uma pedra clamar ao Senhor é impossível. Se bem que nós vamos ver ali algumas coisas espantosas um pouquinho mais na frente. Mas por que então que Jesus disse, se o meu povo se calar, as pedras clamarão? Sabe, irmãos, os fariseus, eles detestavam Jesus. Não gostavam de Jesus. Eles torciam pela morte de Jesus, pela prisão dele. E quando os fariseus viram que quando Jesus estava entrando em Jerusalém, ele começou a ser adorado pelo povo, o povo começou a adorá-lo. O povo começou a exaltá-lo como Messias enviado por Deus. Os fariseus ficaram tremendamente irados. Eles não tiveram coragem de mandar o povo calar a boca, então eles foram para Jesus. Jesus, mestre, manda que esse povo se cale. Porque aquela adoração que estava sendo levada para Jesus estava fazendo muito mal aos fariseus, não estava aceitando aquilo. Esse povo se cala. Qual foi a resposta de Jesus? Eu quero dizer para vocês uma coisa: se estes se calarem, as pedras calarão. Por que Jesus falou isso? Amados, havia chegado o momento, Jesus Cristo, Filho de Deus, o enviado de Deus, havia chegado o momento de Jesus ser exaltado. Até então ele havia usado o seu ministério para abençoar, para curar, para levantar discípulos, para que a sua obra continuasse, mas agora ele sabia que ele estava indo em direção à cruz. Ele iria morrer e ao terceiro dia, então ressuscitaria. Então, amados, ele sabia que estava chegando o momento dele ser exaltado.
Aquele momento, presta atenção, irmãos, aquele momento nunca mais seria transformado, não haveria nenhuma força que pudesse calar o povo de exaltar a Deus, de exaltar Jesus. Então, quando ele disse, se esse se calar, as pedras clamarão, ele está dizendo, olha, as pedras não precisam clamar, eu não vou deixar as pedras clamarem, o Espírito Santo não vai precisar que as pedras clamem, porque esse povo que anda comigo, ele aprendeu a me exaltar e glorificar o meu nome. É impossível a pedra exaltar, ele estava dizendo de uma outra forma, que essas pedras clamarão, é impossível, mas ele estava dizendo, é chegado o tempo. Filho de Deus ser honrado, Filho de Deus ser exaltado. A Bíblia diz que enquanto Jesus cavalgava sobre um jumentinho rumo a Jerusalém, a multidão o aclamava dizendo, em Lucas 19:38, bendito é aquele que vem, o Rei, no nome do Senhor, no céu paz e glória nas alturas. O povo, apesar de não estar sabendo muito bem o que eles estavam fazendo, eles mostraram mais tarde que não sabiam o que estavam fazendo, mas mesmo assim eles estavam exaltando aquele que era o Rei, bendito do Senhor, aquele que viria para a redenção do homem. Então agora está chegando em Jerusalém. As pessoas estavam maravilhadas, estavam felizes com isso. Mas quando eles começaram a chamar Jesus do filho de Davi, o rei que haveria de vir, isso começou a provocar ira no coração dos fariseus. Quem eram os fariseus? Eram aqueles que conheciam a lei, conheciam toda a lei. Toda aquela lei de Moisés eles conheciam, mas não viviam. Eles não viviam. Então, quando eles viram que Jesus começou a ser exaltado, por onde ele passava, as multidões iam atrás dele, eles começaram a ficar enciumados. O povo está deixando de vir na nossa sinagoga e está indo lá atrás daquele. Então eles começaram a maquinar contra Jesus. Por eles, Jesus não tinha nem durado 3 anos de ministério. Por eles, Jesus estava morto desde o começo. Eles só não tocaram em Jesus porque não era tempo. Não tinha chegado o tempo dele para a cruz ainda. Tanto que Jesus, ele entregou-se como um cordeiro mudo para ser pregado lá na cruz. Ele não abriu a sua boca. Não se lamentou, ele não esbravejou, não amaldiçoou ninguém. Não se queixou, mas por que me perseguem tanto? Tanto me perseguindo, tanto me perseguindo. Jesus não falou nada disso. Como um cordeiro mudo, ele foi para a cruz. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, amados. Jesus morreu exatamente no momento que ele quis morrer. Ele pregado na cruz com todas as dores que estava sentindo. A Bíblia fala que ele levantou um brado bem alto e disse para Deus: está tudo consumado. E na hora que ele quis, ou seja, ele foi de forma voluntária para morrer por mim. Sim, eu vou falar de novo. Jesus foi para a cruz de forma voluntária. Eu estaria aplaudindo o nome do Senhor, porque Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Sabe, amados, ainda que para nós fosse algo impossível, uma pedra clamar ao Senhor, mas abre a tua Bíblia em Abacuque, capítulo 2, verso 11. E a pedra clamará na parede, e a trave lhe responderá do madeiro.
dizer para vocês, irmãos, se Deus quiser, e as pedras verdadeiras, pedra, ela vai dar um jeito de clamar ao Senhor. Sabe por que isso não corre o risco de acontecer? Porque tem uma igreja que o Senhor tem levantado. Amados, a Bíblia é clara quando ela disse que nós fomos criados para adorar ao Senhor. Deus, quando criou o homem lá no jardim e determinou tudo aquilo, era dele, era para uso dele. A única coisa que Deus queria do homem era a sua adoração. Era a única coisa que Deus queria, era a sua adoração. O homem, num determinado tempo, ele foge dessa adoração. Ele escolhe um outro caminho. Mas quando Jesus estava pronto para ir para a cruz, ele estava dizendo agora, a partir desse momento, a adoração ao meu nome, ao nome de Deus, ela não vai cessar jamais. Por mais que as pessoas lutem contra a igreja do Senhor, por mais que as pessoas duvidem do que acontece na igreja do Senhor, o próprio Espírito Santo, ele vai continuar trabalhando no nosso coração para levantar adoradores em todos os tempos, em todos os momentos, em qualquer lugar. Adoradores se levantarão para adorar ao Senhor. Como aqui em Sapiranga, Deus está levantando homens e mulheres, jovens e crianças, como verdadeiros adoradores. Quando eu vejo uma criança, uma das nossas crianças aqui, amados, com o joelhinho dobrado, como eu já vi, chorando copiosamente diante de Deus, eu digo, há esperança ainda para a humanidade. Tem gente que está dizendo que não há mais esperança para a humanidade. Eu digo, há esperança sim. Porque eu vejo jovens, eu vejo adolescentes, crianças, homens, adultos, mulheres, adultas, louvando o nome do Senhor, orando, chorando na presença de Deus. Hoje eu vi homens se desmanchando na presença de Deus. E eu digo, Senhor, ainda há esperança sim. Eu continuo acreditando na humanidade, Pai. Eu continuo acreditando nas pessoas. E elas vão se levantar como adoradores. Talvez nem todos aceitem essa proposta, mas aqueles que aceitarem, com certeza, terão a sua vida mudada. Amém, queridos? É óbvio, meus amados, que Deus... Ele é suficientemente poderoso para fazer isso, para fazer com que as pedras clamem. Se assim o quisesse, João Batista certa vez disse, das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Das pedras Deus pode, se Ele quiser, Ele pode levantar filhos de Abraão. Para quem não sabe, amados, o Abraão, nosso pai na fé, foi o primeiro homem a acreditar realmente na promessa de Deus. Foi o primeiro homem a acreditar na palavra de Deus. E ele fez algo que na época era muito difícil de ser feito. Mas ele fez, ele obedeceu, ele saiu da sua terra, foi para uma terra longínqua dali, mais de 1000 quilômetros. E ele foi para aquela terra, ele disse, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Acreditou tanto na promessa de Deus, na palavra de Deus, ele hoje é considerado nosso pai na fé. Israel tem o Abraão como seu líder máximo, seu referencial máximo. Mas para nós que não somos judeus por natureza, mas somos filhos de Deus por adoção, através de Cristo Jesus, Abraão também é o nosso pai espiritual. Ele está dizendo aqui, se o Senhor quiser, das pedras ele levanta filhos a Abraão, filhos de Abraão. Além disso, por diversas vezes a natureza inanimada é citada nas Escrituras como rendendo louvores ao Senhor. A Bíblia fala, meus amados, que as estrelas clamam glória de Deus. As estrelas falam a respeito da glória de Deus.
Agora, como será que é isso? Tem explicação? Pois eu sei. Nós estamos aqui no meio de adoradores. Eu estou no meio de pessoas que estão dizendo: as pedras não vão clamar porque eu não vou deixar. Do que depender de mim, as pedras não clamarão. O louvor e a adoração vai sair somente dos meus lábios. O escritor Spurgeon, sobre isso, certa vez ele disse que as pedras poderiam clamar se aquele que fez com que os surdos falassem ordenasse que elas levantassem a sua voz, elas levantariam também. Isso eu digo para vocês, irmãos. Se Deus quisesse, Ele faria. Por que Ele não faz? Tem um povo que o adora. Tem um povo que o serve. Tem um povo que não tem medo, não tem receio de adorar ao Senhor. Tem um povo que não tem vergonha de adorar o seu nome em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Ele adora o Senhor. Tem momentos, meus amados, que um crente verdadeiro adora o Senhor, que as pessoas ficam olhando, ficam observando o que está acontecendo. Eles muitas vezes não sabem. Eu lembro de uma oportunidade, amados. Eu tinha, acho que era tempo do Fusca. Naquele tempo os postos de gasolina só abriam até as 8 horas, depois fechava. Lembra desse tempo? Todos os postos fechavam. Mas não vou lembrar disso. E nós tínhamos um Fusca. Nós morávamos em Porto Alegre, lá na Zona Sul, e nós estávamos lá em Cachoeirinha, na casa do sogro da sogra. E eu tranquilo. O instalador de gasolina estava apontando para o alto. O céu está tudo bem, vamos embora. Gasolina. 11 horas da noite. Bora, vamos. Entramos na freeway, eu tenho uns 2 km de carro. Será que eu gasolina bem bacana? Fui lá na frente, levantei, bem que o Fusca levanta a tampa, tira a tampinha do tanque ali, tu já consegue ver tudo. Olhei assim, sacudi o carro, não vi nada se mexendo, não tinha nem barulho. Peguei o Fusca, a gente tinha que sempre andar com a mangueirinha de chuveiro para fazer transporte de gasolina de um tanque para o outro, de uma garrafa para todo tanque. Era o tempo da Bacamar. Eu peguei aquela mangueirinha, enfiei dentro do tanque assim, passei, tirei. Cheiro de gasolina. Eu, pastora, eu ali parado, pela escuridão sozinho, ninguém na freeway, ninguém rodava de noite porque não tinha posto aberto. Bota um óleo no tanque. Bem, dá o óleo. Não sei se você me entendeu o que eu queria. Aí, derrubei um pouco do gravar ali do eu tinha apagado por falta de gasolina. Eu liguei e ele funcionou. Bom, agora sim, agora é contigo, vamos embora. Foi, passei Canoas, fui em Porto Alegre. Quando chegou lá na rodoviária, eu pensei, bom, agora eu estou em casa. Se apagar o carro, joga no canto, aí eu vou embora. Mas não, ele fez toda a volta, foi lá, passou dentro do túnel, subiu lá o viaduto da João Pessoa. Quando chegou, estava chegando no topo do viaduto, ele começou de novo. Aí eu fui dizer, obrigado, senhor, quanto tem um agente atrás, agora empurra o carro. Já estou tão pertinho, só tinha um posto de gasolina aberto dentro do túnel. Era só aquele posto que estava aberto até meia-noite. E eu disse, bota de margem, empurra. O carro começou a andar, mas foi andando, passou a subida lá e eu no embalo do viaduto, eu fiz aqui assim, parei, quando chegou na frente da bomba, não precisou frear. Eu desci do carro dizendo, aleluia, glória a Deus, Deus é tremendo, obrigado Senhor, e o frentista assim para mim, o cara tá louco, deixa eu me afastar dele. Deixa eu dizer para vocês, irmãos, embora muitas pessoas não entendam, mas não tenha vergonha de ser um adorador aonde tu estiver. Não tenha vergonha de ser um adorador aonde tu estiver.
As pessoas poderão até não entender, mas não importa. Importa que quem precisa entender, está entendendo. Quem precisa ouvir a tua adoração, está ouvindo. Então, amados, quando Jesus disse que essa multidão se calasse, as pedras clamariam, ele estava dizendo que aquelas palavras de louvores eram inevitáveis, não tinha como evitar as palavras de adoração a partir daquele momento, amados. Jesus morreu lá na cruz, ressuscitou, deixou seus discípulos, a obra continuou, a igreja deu continuidade. A igreja foi perseguida, as pessoas, os líderes religiosos perseguiam a igreja de Cristo, tentavam acabar com eles, mas não conseguiam. Cada vez mais a igreja ficava forte e cada vez mais a adoração era levantada ao Pai. Por quê? Porque é inevitável que pessoas com o coração transformado se levantem como adoradores do Pai. Certa vez, quando ele chegou perto de Jerusalém, a Bíblia fala que ele chorou. Ele chorou e disse: quantas vezes eu quis te abrigar, como a galinha esconde os seus pintinhos debaixo de suas asas, e vocês não quiseram. Vocês me rejeitaram. Então Jesus já tinha conhecimento, Jesus já sabia que mesmo recebendo toda aquela adoração daquela forma, daquele momento, aquele povo o rejeitaria por um instante. Aquele povo o rejeitaria por um momento. Mas ele também sabia que a partir daquele momento, a adoração seria inevitável. E toda a perseguição que a igreja já sofreu lá no passado, no tempo de Jesus, no tempo da igreja primitiva, melhor. Perseguição que nós sofrimos lá no começo. Eu tenho aqui duas pessoas que são muito amadas, que é o Clóvis e a Ana. Estiveram conosco aqui por 10 anos, depois foram morar em São Paulo e estão aqui nos visitando nesses próximos dias. Eles sabem do que eu estou falando, das perseguições que nós sofrimos lá no começo, das perseguições, das dificuldades que nós sofríamos, das humilhações que nós sofríamos. Eu lembro muito bem desse tempo. Só que tem um detalhe, irmãos: o diabo nunca conseguiu calar a sua igreja. Quanto mais o diabo se levantava, mais a igreja adorava, mais a igreja crescia, mais ela se multiplicava, porque era o Senhor que estava dentro das igrejas recebendo a adoração do povo. Eu quero dizer para vocês, meus amados, que Deus, o próprio Deus, a pessoa do Espírito Santo, Ele tem se assentado aqui em nosso meio para receber a nossa adoração, para receber nossas ações de graças, para receber o nosso coração quebrantado e arrependido de pecados do passado. O Espírito Santo está aqui para receber o nosso arrependimento, nossa oração, nosso coração. Então, amados, receber pedrada, ameaça de apanhar, tiros, tudo isso nós passamos. Uma vez evangelizando, era um piá, evangelizando no meio de um bairro perigoso. E aí tinha lá dentro do bairro, arrumei um lugar mais perigoso ainda, que era um boteco. Lugar só de bebum. Tinha uma mesinha assim, tinha uma senhora sentada aqui, tinha um senhor sentado aqui. E eu cheguei ali na maior cara de pau: eu posso sentar com vocês? Puxei a cadeira e sentei. As pessoas ficaram me olhando e disse: eu estou falando de Jesus para as pessoas. Quando eu comecei a falar, o cara empurrou a cadeira assim e ia se botar em mim. Eu ia apanhar uma semana no mínimo. Imagina, eu magrinho, eu era muito magro. O cara era enorme, forte. Quando ele levantou, a mulher deu um tapa na mesa. Pensa num tapa. Pum! Aquelas mesas de lata. Os copos voam, cerveja virou. Te senta aí! Sentou. Ah, eu fiquei grandão, porque ela disse: se tu não quer ouvir, vai-te embora, porque eu quero ouvir.
E eu falei para ela do amor de Deus, levei ela a aceitar Jesus como Salvador e disse: olha, tem uma igreja ali na entrada, vai para a igreja para ouvir a palavra. E o cara teve que ouvir a palavra também. A cara parecia um boi zebuna, teve que ficar sentado. Então, amados, tudo isso nós passamos. Mas eu estou falando isso porque, irmãos, a igreja continuou. A igreja foi se multiplicando, o povo foi se multiplicando. Eu lembro, meus amados, quando Porto Alegre tinha pouca igreja, muito pouca igreja. E nós começamos a trabalhar e a igreja começou a se multiplicar, começou a sair pelos bairros. E aí, de repente, já não era mais uma ou duas, já era 10, era 15, era 20. Hoje, eu acho que tem mais de 100 igrejas, a igreja que nós participávamos antes. Mas pequenos. Porque é impossível falar com Deus. Por mais que o diabo faça força, se tu quiser ser um adorador, o diabo nunca vai te calar. As pessoas nunca vão te calar. Elas poderão ser instrumento nas mãos de Satanás para tentar te calar, mas elas não vão conseguir. Os discípulos, quando estavam presos, lá no fundo do cárcere, lá na última etapa, que era impossível de sair de lá, com as costas manchadas pelos açoites, sangue escorrendo nas costas, dores terríveis. Mas lá eles adoravam o Senhor. Dá para entender isso, irmãos? Lá eles adoravam o Senhor. E a gente vê alguns crentes hoje, e na mínima luta que passa, eu não consigo nem ir na igreja. Guarda, meu irmão. Guarda, minha irmã. Não deixa nada te enfraquecer. Não deixa uma luta te enfraquecer. Não deixa uma batalha te enfraquecer. Porque se Deus permitir que venha uma luta sobre a tua vida, é para que tu aprenda e fique cada vez mais forte. Filho de Deus não desanima. Ele não joga a toalha. Pastor, mas os dias são tão difíceis. Mas eu vou dizer uma coisa, depende de ti. Buscar ao Senhor, orar, esperar por Ele. Deus nunca falha. Deus que nós amamos. Eu declaro, em nome de Jesus, as pedras não clamarão em meu nome. Eu reconheço o verdadeiro sentido da adoração ao Senhor. Quem vai me calar? Quem quiser profetizar essas palavras sobre a sua vida, fique em pé, por favor, no seu lugar.